Olá, pessoal! Louvado, engrandecido venha ser sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom poder adorá-lo, como é bom poder falar sobre ele. Às vezes, a gente, durante o dia, durante a nossa vida, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, né, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, quando nós estamos com Deus, com o Senhor Jesus, nós sempre relatamos sobre Ele. E o Senhor Jesus, em Mateus 7, a partir do versículo 24, ele diz algo muito importante, né? Jesus estava relatando sobre, ele estava no monte, né? Ali perto do mar da Galileia, e Jesus começa dizendo algo muito importante sobre os frutos, que existiam frutos maus, né? E existiam frutos que eram os frutos bons, os frutos que realmente permaneciam saudáveis. Ele disse assim: pela árvore conhecereis o fruto. E em Mateus 7, né, 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Então, Jesus vem dizendo, depois dele ter falado sobre os frutos, né, que conhece a árvore pelos frutos, ele vem dizendo sobre quem constrói a sua casa sobre a rocha. E Jesus, como era filho de carpinteiro, né, a carpintaria naquela época não usava só madeira, mas trabalhava com pedras, construção, né? Podemos dizer construção civil. Então, Jesus sabia muito bem do que estava falando sobre uma construção de uma casa. Quando um homem vai fazer uma casa, ele faz um alicerce forte, para que, se fizer o primeiro, o segundo ou terceiro andar, ela tenha estrutura para aguentar. Assim, Jesus estava explicando que o homem que é prudente, que o homem que está se firmando na vida, ele vai fazer de tudo para quê? Para que ele aprenda, se fortaleça, para que ele consiga ter uma vida estruturada. Então, todo o homem de Deus, a mulher de Deus, o varão, a varoa de Deus, com certeza vai fazer o quê? Vai estudar a palavra, vai orar, vai jejuar, né? Vai fugir dos maus pensamentos, das coisas ruins da vida, vai procurar se preservar. Você vê, o povo de Israel, eles procuram não se misturar, não é verdade? Assim também todo aquele que é nascido de Deus não vai ficar se misturando. Ele é prudente, ele está construindo a sua casa na rocha. Não adianta a pessoa dizer que é um servo de Deus, uma serva de Deus, mas continua participando de balada, de festas. Por quê? Porque não vai dar certo. A palavra de Deus diz
que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, o homem prudente, a mulher prudente, vai sempre vai ter cautela em tudo que fizer. A palavra é simples, irmãos. Não sei se vocês têm notado, a minha palavra é uma palavra simples de ensinamento, mas é um ensinamento, irmãos, que vai perdurar, que vai durar na vida do ser humano. Porque aquele que quer só se encher muito e depois ficar vazio não adianta. Nós temos que se encher do Espírito Santo todo dia um pouco. Todo dia a gente aprende um pouco. Então Jesus, como era um bom construtor, ele sabia o que estava falando. Que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre um alicerce forte, sobre a rocha. Não é verdade? Ele diz que, no versículo 25, ele diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui ventos, né? Rios. Está dizendo o quê? Das adversidades da vida. Nós temos que estar sempre preparado. Quantas vezes na nossa vida acontecem coisas inesperadas para nos derrubar. Mas quando a gente está alicerçado em Deus, nós temos força para continuar a caminhada e não ser derrotado. Os que esperam no Senhor, né, renovarão as suas forças. Então nós devemos nos edificar em Deus. Pode vir os ventos, né, as dificuldades, na verdade, as adversidades na nossa vida, só que nós vamos continuar firmes no Senhor. Por quê? Porque nós estamos em oração, estamos lendo a palavra, estamos praticando, estamos dentro de uma prática em grupo, em observar a palavra de Deus. Nós estamos fugindo da aparência do mal. E ele diz mais embaixo que aquele que construiu a sua casa na areia, como que um homem, imagine na praia, irmãos, né? Isso me lembra até uma passagem bíblica que não tem a ver, mas pode ser encaixado na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, né, estava em naufrágio, né, que o barco se quebrou todo, ele veio parar na beira da praia, ele e outros homens. As lenhas que Paulo estava para poder acender uma fogueira, veio uma víbora, uma cobra, e mordeu a mão de Paulo e o picou ali na praia. E nada aconteceu com Paulo. Por quê? Porque Paulo estava alicerçado em Deus. Então, voltando ao assunto, aquele que constrói uma casa na areia, ela não pode ser firme. Não é verdade? Não tem como fazer uma casa em cima da areia. Porque quando vir os ventos, vir a chuva, as tempestades, ela vai se dissolver, ela vai cair. Porque ela não tem alicerce. Não é verdade? Então, amados irmãos, a gente deve construir uma vida espiritual alicerçada em Jesus, alicerçada na palavra de Deus, porque o fim está muito próximo. O arrebatamento, a volta de Cristo está muito próximo e nós temos que, como igreja, se preparar. Essa semana, graças a Deus, eu ganhei uma alma para Cristo, uma alma preciosa. Isso é maravilhoso. Nos dias de hoje, nós devemos continuar pregando, falando do amor de Jesus. Agora é outros 500, né, irmãos? A gente ganha aquela alma, a gente tem que trabalhar naquela alma. Tem que fazer essa pessoa ficar alicerçada na palavra, alicerçado na rocha, fazer que o Espírito Santo domine aquela pessoa de uma forma especial, para que ela possa estar diante da presença de Deus. Jesus era um dos maiores construtores, tanto da alma humana quanto fisicamente. Ele sabia o que estava falando. Então, que eu e você venhamos construir a nossa vida diária na rocha de Jesus. Ele não disse que ele era a pedra angular,
Então, assim, nós devemos colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, estudar a sua palavra, aprender, ter discernimento, pedir a sabedoria, o conhecimento das Escrituras, para que a gente possa ter uma vida melhor. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que Abraão viu que a idolatria em sua casa era muito grande. E Deus falou diretamente com Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu. Abraão pagou o preço. Ali cessou a sua vida em Deus e Deus o honrou. A Bíblia diz que Davi estava sempre tocando a sua harpa, não é verdade? E o profeta Samuel escolheu ele, porque foi escolhido de Deus para ser rei de Israel. E Deus abençoou Davi. Davi foi consagrado a rei de Israel. E a vida de Davi também estava consagrada, estava na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, que eu e você vemos alicerçar a nossa fé no Senhor Jesus. Jesus pregou esse sermão ali no monte, perto da Galileia, explicando que nós devemos sempre nos fortalecer nele. Ele sabia que ele tinha um propósito para vir aqui na terra e partir desta terra. Mas Jesus deixou o seu legado para cada um de nós, para que nós viéssemos nos fortalecer nele. Então, que assim seja na minha vida e na sua vida. Alicerce a sua vida, meu irmão, minha irmã, na rocha de Deus. Porque é Ele que tem todo o firmamento para nós. É Ele que vai fortalecer o nosso coração a vencer. Não sei o que você está passando nesse momento, mas eu peço a Deus que Deus fortaleça o seu coração. Amados irmãos, eu acho interessante que quando um homem e uma mulher se afasta de Deus, não é Deus que se afastou, é a gente que se afasta dele. A gente começa a perder território. Aí vem aquela palavra que eu preguei esses dias sobre autoridade. Perdão, irmãos. Nós devemos buscar a autoridade de Deus, alicerçar na rocha. Nós ganhamos território, irmão, espiritual e físico da matéria quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Na verdade, Elias olhou ali, naquele momento o altar estava quebrado. E Elias, o profeta, mandou restaurar o altar, alicerçado na rocha. Então, que eu e você vemos não dar legalidade ao mal. Tem dias, irmãos, que não é fácil. As tentações, as vontades, o desejo humano vêm na nossa vida. Mas nós devemos repreender no nome de Jesus. Então, o homem prudente é aquele que escuta as palavras de Jesus e pratica. Amém, irmãos? Que assim nós venhamos praticar a palavra de Deus. Não importa as outras pessoas que infelizmente não querem praticar no momento, mas que nós venhamos praticar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a luz do Senhor Jesus Cristo venha estar sobre vocês e assim sobre a minha vida e minha casa. Que Deus venha nos abençoar e nos fortalecer. Que a rocha eterna venha estar sempre conosco, no nome de Jesus. Fique na paz e fiquem com Deus.